cultura brasileira é formada por diversas interações entre as mais variadas culturas do mundo. Ao longo de séculos de migrações e escravidão, a identidade brasileira foi se tornando única. No entanto, entre as diversas etnias que contribuíram para a formação da cultura brasileira, a africana foi indispensável para este processo. A capoeira é uma expressão cultural brasileira que mistura arte marcial, esporte, cultura popular e música. Desenvolvida no Brasil por descendentes de escravos africanos, é caracterizada por golpes, movimentos ágeis e complexos, utilizando primariamente chutes e rasteiros. Uma característica que distingue a capoeira da maioria das outras artes marciais é a sua musicalidade. Há basicamente dois tipos de capoeira, a regional e a de Angola. Elas diferem-se quanto ao ritmo das acrobacias. Enquanto a regional é mais agitada e utiliza mais as artes marciais, a de Angola é mais lenta e busca mais uma encenação na roda, sem necessariamente ser tão agitada quanto a outra. Um capoeirista que ignora a musicalidade é considerado incompleto. Há diversas possíveis origens dos movimentos que mais tarde transformaram-se em capoeira, as quais remontam para aldeias da África. Nestes lugares, os guerreiros imitaram a luta das zebras pela fêmea e a transformaram em um ritual denominado Nhogolo. Este ritual era utilizado uma vez por ano na festa chamada Efundula, onde o guerreiro que vencesse o combate seria marido da menina que recém havia atingido a puberdade na aldeia. A história da capoeira no Brasil está diretamente relacionada ao período de escravidão. Revoltados com suas condições, os escravos viram-se obrigados a preservar sua cultura ancestral e organizarem suas fugas. Porém, eles não possuíam acesso a armas ou qualquer outro recurso de guerra, apenas o corpo e a vontade de liberdade. A situação de desvantagem no confronto, aliada ao medo dos senhores de engenho de que a luta se espalhasse entre os escravos do resto do país, fez com que a prática fosse proibida. A capoeira que mais se assemelha à praticada pelos escravos é a de Angola, também chamada de capoeira-mãe. A partir de 1930, houve uma ruptura que deu origem a duas práticas distintas da capoeira, a Angola e a regional. Enquanto os angoleiros buscavam preservar seus ritmos, os regionais buscavam modernizar, incorporar novos ritmos e movimentos à capoeira, além de servir como alternativa para as perseguições que ocorriam com a capoeira de Angola. Esta modalidade foi disseminada pelo mestre Bimba, o qual incorporou elementos de outras lutas para a capoeira regional. A forma como os governos lidaram com a capoeira variou conforme os anos, mas logo que a República foi proclamada, a situação se agravou. A capoeira passou a ser considerada como um crime e as punições passaram a ser mais rígidas. A liberação da capoeira só se tornou realidade em 1935, durante o governo de Getúlio Vargas, quando uma apresentação do mestre Bimba encantou o presidente e o fez, inclusive, a considerar a capoeira como um promissor esporte nacional. O jogo começa com os capoeiristas formando uma roda e dois deles, no centro, jogando capoeira, cujos movimentos requerem grande habilidade corporal. Os outros jogadores em volta do círculo cantam, batem palmas e tocam instrumentos de percussão. As rodas de capoeira são formadas por diversos tipos de pessoas, incluindo mulheres, e contam com um mestre, um contramestre e discípulos. O mestre é o portador e guardião do conhecimento da roda e deve ensinar o repertório, manter a coesão do grupo e sua observância a um código de ritual. Todos os participantes devem saber o que fazer, como tocar o instrumento, cantar, conhecer e respeitar os códigos de ética. A capoeira sempre sofreu diversos preconceitos vindos da sociedade. Um dos motivos é por ser uma tradição cultural africana, sendo anteriormente praticada por pessoas negras. Nos dias atuais, não só o preconceito racial se refere a esta cultura, mas o preconceito religioso é muito atribuído a ela. É por isso que existem algumas propostas que visam a construção de uma capoeira livre de seus elementos místicos e religiosos, num projeto político que visa a exclusão desses aspectos. Resumindo, pretendem acabar com a genuína capoeira, porque apagando a religiosidade desta prática, tiraríamos um dos pilares fundamentais para a sustentação da cultura negra.
Romualdo Rosário da Costa, mais conhecido como Mestre Moa do Catendê, era um dos maiores expoentes da capoeira no Brasil e no mundo. Possuía um conhecimento imenso sobre a cultura afro-brasileira. Moa foi um dos precursores na criação dos afoxés, um dos movimentos que originou o Carnaval brasileiro, o qual é uma espécie de desfile exibindo as culturas que antes ficavam presas nas casas de candomblé de Salvador. Sendo assim, diversos movimentos foram redescobertos e reafirmados na Bahia graças a ele. Infelizmente, no dia 7 de outubro de 2018, Moa foi vítima de 12 facadas pelas costas por conta de uma discussão por motivos políticos. Essas facadas foram fatais e interromperam precocemente uma vida marcada por projetos, sonhos e integração sociocultural. Você fez uma entrevista recente, né? Sim, fiz. Bom, eu tive a oportunidade de ir em agosto para a Bahia. Ele ia fazer a saída para o presente de Nanã. E na semana eu solicitei a ele que a gente fizesse, então, essa entrevista, se ele tinha disponibilidade de fazer essa entrevista, porque eu tinha ido para a Bahia com a incumbência do meu grupo e do meu mestre de entrevistar alguns mestres e que eles pudessem falar o que viesse na cabeça deles sobre a capoeira atravessando ou rompendo fronteiras. Sim, que é o tema da Que é o 21ª tema, semana. Sim. exatamente. Então, como eu tinha essa oportunidade de ir até Salvador, eu fiquei com essa incumbência também de conversar com os mestres, até porque muitos estariam nesse evento, né? E ele fala, numa das palavras dele, que a capoeira é uma árvore frondosa e que nos dá muitos frutos para que a gente se alimente. Então, essa árvore frondosa, ela é muitas coisas, porque muitas coisas estão ligadas com a capoeira e a capoeira é ligada com muitas coisas, né? E ele mostrou para nós toda a fundação do centro cultural que ele quer construir, que ele queria construir, né? Ele dizia que queria muito construir aquele centro cultural, porque como ele recebia muito carinho aonde ele andava, todos os lugares que ele andava, sendo no Brasil, sendo fora do Brasil, ele disse assim, ó, é uma forma de retribuir o carinho que eu recebo das pessoas, podendo recebê-los aqui no Centro Cultural, eles estarem perto do dique de Tororó, que é onde tem toda a representação dos orixás, né? O mestre Moa é um cara que ele é um griot, né? O griot é um mestre do conhecimento cultural brasileiro africano. Então o mestre Moa, ele é dançarino, ele é percussionista, ele é compositor. Ele que fundou o Badauê, que é um dos maiores grupos de afoxé que tem na Bahia, junto com Filhos de Gandhi, né? E é um cara que ele viaja o Brasil e o mundo inteiro divulgando isso aí, né? E em todos os lugares que ele chega, eu tive, né, assim, a graça de conviver com o mestre Moa, sabe que em todos os lugares que ele vai, em função da pessoa que ele é super bem chegado. Ele chegava aqui e todo mundo abria as portas para ele. E representava a integração que a capoeira traz. Sim, ele e vários outros mestres têm esse papel, assim, de ser pertencedor de qualquer grupo, assim, que está acima dessa coisa de grupo, assim. Ele representa a identidade da capoeira, então qualquer um vai receber ele bem, né? Então essa é a importância, assim, do mestre. E eu vejo, assim, andando pelo Brasil, o bem que a capoeira tem feito para muita gente, né? Na formação da cidadania, primeiro de tudo, né? A coisa da roda, né? Da ligação ancestral, dessa coisa que a gente chama de amizade, né? Camaradagem, né? Então, camarada, então essa coisa que liga muito, né? Aos preceitos da roda, do ritual, da disciplina, e a gente leva para o resto do mundo, né? Como disciplina, como formação, como respeito ao ser humano, respeito à natureza, respeito a tudo que a gente enxerga, né, pelo mundo afora. Né? Estamos aqui na 21ª Semana Porto-Alegrense de Capoeira Angola e vamos fazer algumas entrevistas com alguns dos mestres e aprendizes aqui de capoeira. Qual o seu nome? Meu nome é João Batista de Godoy Neto. O senhor é mestre de capoeira? Sim, sou mestre de capoeira. Há quanto tempo, mais ou menos? Há pouco tempo, faz, sei lá, 2, 3 anos que me formaram mestre.
Mas há quanto tempo tu pratica capoeira? Há 40 anos eu pratico capoeira. A gente tem algumas perguntas pra ti. A primeira delas é qual a sua história com a capoeira? Tipo, como tudo começou? Então, eu desde criança queria aprender capoeira. Eu vi um filme chamado Barra Vento, do Glauber Rocha, e vi a capoeira ali. E aí fiquei fascinado, né, pela parte de capoeira. Mas não tinha quem ensinasse capoeira para nós, né? Mas a gente ia aprendendo no imaginário, aquela coisa de criança, de moleque, assim, né? Só em 78 eu comecei a treinar capoeira com o Edson Cerqueira Frias, na Academia Mudança, lá na Duque de Caxias. E, enfim, aí em 89 eu reuni alguns amigos e resolvemos formar o Grupo Mocambo. Então o Grupo Mocambo está com 29 anos, no ano que vem nós vamos fazer 30 anos de capoeira. O que a capoeira significa pra você? Então, a capoeira para mim é tudo, é minha estrela guia, foi aonde eu encontrei, digamos, o meu norte, né? Eu estava num momento difícil da minha vida e ela veio me mostrando coisas maravilhosas e eu me reencontrei ali com ela, né? Então ela é tudo para mim, simplesmente. A importância de se preservar, né, a cultura, a capoeira, principalmente hoje em dia. Como é que tu diz isso? Assim? É importante. A capoeira, bom, eu sou suspeita de falar. A gente está numa posição assim, ela é a libertação. Na minha história pessoal, eu fui casada com um homem que é aposentado agora da Brigada Militar. E ele sempre foi um homem mais violento. Tive 3 filhos maravilhosos com ele. E a capoeira me deu forças para lutar contra essa dominação. Eu ia para a capoeira, chegava em casa, levava os 3 filhos, chegava em casa, ele estava com um beiço assim, arrastando no chão de brabo, mesmo eu levando os 3 filhos, né? E ele não aceitava muito, mas como aquilo fazia parte de mim, corria no sangue, né? Então, isso me ajudou a me libertar de uma situação de opressão. A capoeira pra ti é tudo. E depois de um tempo de estrada de capoeira, tu começa a ver, tu começa a te guiar pela capoeira. A forma como tu enxerga o mundo, as pessoas, o ambiente de trabalho, a capoeira te ensina, sabe? Então, tipo, vou bater de frente com o meu chefe no meu trabalho. Não, a capoeira te ensina que não tem que bater de frente, esquiva. Qual é a importância de preservar a prática da capoeira no cenário atual brasileiro? Eu acho que hoje, mais do que em qualquer outro momento no cenário brasileiro, é importantíssimo praticar a capoeira, porque a capoeira sempre foi uma luta de resistência, né? A capoeira veio com os negros, escravos, a capoeira já foi proibida pelo Código Penal, né? Então, sim, né? E aí depois ela saiu do Código Penal, deixou de ser uma coisa ilegal, né? Um esquema do mestre Bimba com Getúlio, né, que tem um capítulo à parte da capoeira aí, né, mas sempre foi marginalizada. Quando eu comecei a fazer capoeira há 25 anos atrás, nossa, capoeira é coisa de marginal, de vagabundo, sabe? E é uma coisa que é nossa, bonita é o teu filho fazer judô, não fazer capoeira. Capoeira é coisa de vagabundo, ele vai se transformar em bandido. A própria sociedade brasileira via capoeira, tinha, sabe? Cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, tanto é que tu pega e abre um grupo de capoeira, tem advogado, dentista, fotógrafo, estudante, criança, velho, índio, negro, branco, sabe? Porque a capoeira, ela engloba todo mundo. De acordo com Sara Negrisoli, fundadora do site Capoeira na Veia, a capoeira é o único esporte genuinamente brasileiro. Faz parte da cultura do nosso povo e deve ser cada vez mais valorizada e praticada, pois é desde 2008 um patrimônio histórico, desportivo, cultural e artístico do povo brasileiro, reconhecido pela Unesco. É possível perceber a capacidade transformadora que a prática da capoeira produz em seus integrantes, bem como a importância histórico-social que a capoeira carrega. Quando se pratica capoeira, está se combatendo todo o preconceito que ainda vigora na sociedade em relação à cultura afro-brasileira, visto que ela engloba religiões, mitos e faz parte da luta histórica de resistência negra no Brasil.